primeira nebulosidade, a primeira chuva, e quem trabalha numa previsão sabe que durante o verão formou um pequeno cavalo, nós já temos condições de prever algumas trovoadas isoladas ali. Né? E se essa curva aqui for fechar, né? Esse vento for fechar aqui, então nós temos já então uma baixa pressão. Né? Então é uma situação que a gente precisa monitorar. Dentro da meteorologia tem um modelo, né? O modelo tem os seus erros, então é preciso estar com a caneta na mão, né? Porque isso aqui nos modelos não trabalha, você tem que, sabe, de hora em hora botar uma carta de tempo, tem estações meteorológicas para isso, para ver a evolução. E essa situação aqui, imagem satélite é mais ou menos isso, a baixa aqui, ó, né? Onde o tempo está mais instável, e aí ao longo de um cavalo, nós temos aqui esse azul, tudo nuvens que estão lá a 70 graus negativos, são nuvens que estão a 20, 30 km de altura, ou seja, são nuvens de trovada. Né? Isso aí é um cavalo. É muito comum na região sul. Aqui então nós temos a baixa do Chaco, por isso que eu disse que no oeste de Santa Catarina o tempo é mais severo, por conta dessas baixas pressões, muito granizo, né? Muito vento, tornados às vezes, né? Não se faz previsão, mas ocorrem muitos tornados associados. E essa baixa do Chaco, então, para nós aqui, ela ocorre às vezes, aqui essa trovoada é mais da madrugada. Aqui ela aparece depois de meio-dia, uma trovoada mais esparsa, nada de risco do tempo. Né? Mas, às vezes, essa baixa lá, ela vai deslocando-se sobre o estado e acaba desenvolvendo ciclone tropical. Né? Esse caso aqui foi aquele dia que, infelizmente, tivemos aquelas cenas terríveis da chegada daqueles jogadores de Chapecoense, né? O avião da Fábio pousando lá em Chapecó e campo encharcado, e de repente começou a chover muito. Foi na hora que estava passando esse ciclone, né? Essa baixa já virou um ciclone sobre Chapecó e já à noite estava no litoral. Aqui não deu muito vento, mas em Florianópolis foi terrível. Foram ventos contínuos, mas a madrugada inteira vento de 100, 120 km por hora. Foi muita árvore caída, muito destelhamento de um ciclone extratropical, né? Que é uma baixa pressão então mais acentuada, e mais acentuada do que essa aqui nós temos então, que ocorreu aqui no Catarina, né? Só que o Catarina ele passou por um ciclone, um vórtice ciclone, numa sexta-feira, foi em alto mar e voltou depois dessa baixa pressão, né? Ela fez um sentido contrário, assustador. É o primeiro caso que ocorreu, né, de uma situação dessa que a gente está falando pelo tempo e você tem experiência. Aqui observa que tem bem em cima da ilha um núcleozinho bem escuro que é o centro dela. Aqui ao redor é cheio de nebulosidade, né? E passou, foi assim, parece uma sensação de guerra. Né? As telhas caindo e ventos fortes a 120 km por hora, é algo tremendo. E aqui então nós temos uma situação que são jatos. Né? Como essa umidade então, é transportada lá do Atlântico Norte, da Amazônia, do litoral do Atlântico Sul, né? Para essa. Aqui nesse desenho nós temos o CCM, que é o Complexo Convectivo de Naziscala, que na verdade são aquelas núcleos de trovada muito intensa que se formam sobre o Paraguai. Então, esse fluxo de vento traz umidade, essa umidade é concentrada aqui, ó. Vejam que ela morre aqui, toda essa umidade, e daqui ele é transportado, né, vai deslocando pela fria, pelas baixas pressões e nos atinge. Então, esse sistema aqui que é o perigoso, o jato de baixos níveis, né, traz essa umidade, principalmente na primavera e no verão, especialmente nos anos de El Niño. 2016, né, teve muita chuva, no 2015, né? Aquela primavera de 2015 foi bastante chuva. Então, assim, ele traz, onde vai ocorrendo as baixas pressões, observa os núcleos fortes, aqui no Rio Grande do Sul, ligando ali a Grande Porto Alegre, um pouco mais abaixo de Porto Alegre, né? Rio Grande até Porto Alegre, com muito forte de chuva, alimentado com certeza pelo jato baixo nível. Que ele, às vezes, tem um canal. O que acontece com a Amazônia? Ele transporta de Belém do Pará, passa por Manaus, e chega lá na altura de Porto Velho, Rio Branco, né? E ali ele começa, dali para frente, ele começa a covar para o sul, porque tem logo em frente ali os Andes. Então os Andes é uma barreira, né? E aí onde é que ele pode se amarrar? Onde tem um sistema de baixa pressão na região sul.
Por isso que Santa Catarina está bem no centro. Esse tipo de sistema é mais do norte, centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Então, Santa Catarina é o estado que estava pega cheio. Né? Aqui, ó, uma amostra também do canal de umidade vindo lá, a zona de convergência intertropical, que nós todos estudamos lá no segundo grau, não é isso? Que tem um estado cheio de trovoadas. Essa umidade, a Amazônia toda mostrando umidade e nebulosidade, e aqui, um sistema de baixa pressão, aqui, ó, no litoral do Uruguai, puxando com a banda frontal, passando pelo sul catarinense, puxando a umidade do norte. Ela não ativou aqui, né? Mas vejam que a umidade que está, a chuva que está ocorrendo no Atlântico, ela vinda daqui. Vem um canal de umidade. Aqui então, é o dia 16 de outubro de 2016. Né? Um sistema de baixa pressão se organizou aqui pelo centro-leste do Rio Grande do Sul, devagarinho, a baixa pressão foi se alimentando. Vejam que o rastro de umidade está lá, ó, usando, segurando, vem, e gruda aqui. Alimentou aqui, quando ela fechou, né? Fechou a baixa aqui. Então, o poço, digamos assim, armazenador da umidade, foi essa baixa pressão. Então, ele veio, pegou ali a região da Serra Gaúcha, Caxias, e toda aquela região, veio e pegou o substrato cheio. Né? Então, tipo de nuvens que ocorrem nessa situação são essas supercélulas, né? Que ela tem um poder forte de vento muito intenso. Tanto é que elas são trabalhadas, ela tem uma base mais fechada, depois ela tem uma abertura aqui. Então, os senhores vejam que isso aqui é ventos de mais de 100 km por hora, trabalhando ao redor dessa nuvem, e a parte dela aqui, nesse caso, de uma supercélula, tem sido de uma ocorrência muito mais frequente. Eu acredito que aí esteja o que se fala tanto de aquecimento global, porque assim, ó, quem já viveu aí mais uns 40, 50 anos ou mais, com certeza não via com tanta frequência esse tipo de supercélulas. As trovoadas não tinham esse desenho que elas têm, tão ampla e tão severa como se vê agora. Eu, pelo menos, tenho observado isso. Né? Trabalhei na Amazônia, trabalhei no Rio Grande do Sul. Eu tenho visto isso com muita frequência em Florianópolis. Agora, recentemente, também houve outro no norte da ilha, com mais de 100 km por hora, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, foi um tornado que passou, não é? Isso aqui ela tem um poder, nesse momento aqui ela tem ela subindo. Mas bem no centro aqui, ó, onde está ocorrendo a chuva, que vem um granizo, e aí vem a rajada de vento. Quer dizer, é a nuvem que está morrendo. A rajada de vento é a coisa que sai lá de dentro da nuvem, né? E bate na terra e sai. Né? Então, o diâmetro dela é muito grande, então toda a região dela, toda a área dela, está ocorrendo esse vento de 100 km, 90, 80, destrutivo. Então, muitas vezes, assim, poxa, ela destruiu, derrubou casas e árvores e tudo mais, foi um tornado. Não, foi uma frente de rajada, tem esse poder. Agora, localmente tem ocorrido muito. Os tornados também, que saem, os tornados geralmente vêm nessa curva dela aqui, ó, porque ainda está subindo. Veja que no tornado, onde está a tromba do tornado ali, não está chovendo. Não tem rajada de vento, ao contrário, está sugando. Se ele está sugando, ele está alimentando a nuvem. Né? Eu já vi uma tromba d'água em Penas de Vieiras, puxando água, você vê a nuvem a cada minuto ficando cada vez mais escura. Ela está perdendo água. Agora, na hora que ela descarrega, é esse centro aqui. No centro, aí vem o granizo e vai descendendo. Então aí surge os tornados. Né? E aqui em Tubarão, já tiveram alguns, né? 13 de maio, eu me lembro que eu trabalhava com a Defesa Civil, em fevereiro de 2008. Fevereiro de 2008, 9 eu já não trabalhava lá. Isso, é 8 aqui. Passou ali um tornado, rodando ali, cara. Fizemos até uma matéria. Eu acho que essa foto é muito parecida. Essa também. Desceu, pegou ali o arrozal ali, enfim. Né? Então eu tive o privilégio também, na vida da gente, tem alguns privilégios, de orientar 2 alunos fazendo o levantamento dos tornados de Santa Catarina. Um foi a Isabela, na Universidade de Santa Catarina,
que ela fez um levantamento de 1980 a 2000. Depois, ele é soldado bombeiro lá de Florianópolis, ele estava fazendo um curso de especialização na Universidade de São José. Ele fez, então, um levantamento do tornado de 2000 a 2010. E aqui em Tubarão, pelo menos, passou uns 2 aí. Né? Então, é esse tipo de nuvem, essas baixas pressões que provocam isso. Quando? Geralmente, quando a atmosfera está mais quente. Verão, primavera e verão. Agora, pode ocorrer em qualquer época do ano? Sim. Uma frente fria, né? Onde ela tenha o ajuntamento da superfície, levantando o calor, e tem os jatos forçando em alto nível, você também tem essa condição. Né? Então, qualquer época do ano está sujeito a tornado, a esse tipo de supercélula, e essas baixas pressões o tempo inteiro, né? Toda época do ano. A região do sul tem essa propriedade. O centro-oeste já não tem, só chove no verão, né? O litoral do nordeste é de fevereiro, maio até junho, depois não tem mais, mas a nossa região ela precisa de um olhar melhor, um monitoramento maior, porque a dinâmica nossa é maior, mais acentuada. Então, infelizmente, eu né, tenho visto com mais frequência o surgimento dessas supercélulas, que eu acredito, se a baixa pressão está levantando calor, e nós estamos produzindo calor, com certeza a atmosfera já está reagindo. Ela não vai reagir, como a gente roda às vezes o modelo, daqui a 50 anos a atmosfera vai estar a 5 graus mais quente. Eu acredito que não. Sabe? Claro que os nossos dias estão mais quentes, né? O asfalto, a vegetação, vou dizer asfalto, você sente. Mas a atmosfera pega isso aqui e levanta. Se ela estiver instável, o resultado é esse. Temos que estar preparados, principalmente nas épocas mais quentes do ano, verão. Né? E aí, a circulação marítima. Eu tenho essa imagem aqui que é bastante velhinha, mas ela é interessante porque ela pegou todo o litoral de Santa Catarina. Porque, para o sul, essa circulação, vocês vejam o efeito do relevo, né? Não passa nada. Aqueles lados está tudo colado na serra, mais colado. Por isso que, no estudo que eu fiz de doutorado no sul do estado, colocamos estações lá na Serra da Rocinha e verificou-se que chove 3 vezes mais do que chove no litoral. Então chove muito lá na serra, né? Tanto é que no verão vocês observam que as trovoadas passam muito mais por lá, menos aqui. A chuva é muito mais forte lá e ela vai perdendo força, muitas vezes passa nuvem seca aqui. Quantos casos já ocorreram? Né? Veja aqui que a umidade é mais densa lá. A nebulosidade é mais densa. Foi o caso de 95, que pegou Tibete do Sul, Jacinto Machado, né? Foi o mesmo sistema, inclusive, do Tubarão. E aqui o Vale do Itajaí, né? Muitas vezes ela chega até, na verdade, a videira. Bastante distante, né? Do litoral, mas ela chega lá em nebulosidade, né? Não chega em chuva. Mas aqui para nós, aqui a chuva é, independente do leste, da onde ele vem, se ele vem de alto mar, é chuva e chuva e chuva. E às vezes uma circulação dessa, ela dura 30 dias. Normalmente a gente diz assim, 3 a 4 dias. Mas houve caso de uma lestada de 30 dias. Então, gente, acionar a defesa civil. Esse aqui é um caso, né, o sistema instável lá pelo norte da Argentina, pelo centro da Argentina, mas aqui nós temos o sistema de alta pressão, onde ele origina os ventos, né? Então esse vento vem, né, converge aqui, no litoral sul de Santa Catarina, e aqui ele fecha uma baixa pressão. Aí no dia tem um vórtice com a lestada, mas volta a lestada nisso, olha lá. Tá? Esse foi o caso da enchente do sul em 95 e foi também um alimentador da enchente de Tubarão no dia 23. Começou no dia 22, 23 e no dia 24 também. Em superfície era isso. Né? E com isso, o professor sabe bem disso, que todos nós sabemos que um sistema desse, produzindo vento parado, e esse vento trazendo, mexendo com o mar lá de fora, o mar aqui muitas vezes, na hora que começa o vento, está com meio metro, daqui umas 4, 5 horas tem ondas de 2,5 metros e segura, né? Ela faz um tampão na saída das águas para o oceano. Então você imagina chovendo na cabeceira da encosta da serra e o mar segurando, represando essas águas. É o caso da enchente do Tubarão, foi uma forçante da enchente do Tubarão, também foi no oceano.
Não foi só a chuva também, mas o mar represou com certeza. Foi vários casos em Araranguá, não sei se tem alguém de Araranguá aqui, também a situação semelhante, né? A constituição de relevo do mar é a mesma coisa. Então nós temos essa situação aqui, depois nós vamos ver a parte superior então. Então aqui no caso, que eu falei de uma situação, então agora partindo do sistema de alta pressão, nós temos um bloqueio atmosférico, que também pode ser caracterizado como uma tragédia, principalmente para a agricultura. Isso aí é caracterizado a partir de uns 8, 9, 10 dias sem chuva. Ou seja, observe então que o sistema, a nebulosidade está toda zonal, né? Na mesma latitude. Ela passa do Pacífico, do Atlântico, sem avançar para o norte. Nós temos uma baixa pressão, uma frentezinha passando lá no sul da Argentina, e o Chile ali, indo para o oceano, e aqui nada. Veja um canal de secura, umidade em torno dos 20, 30% do período da tarde. Né? A massa tropical continental instalando aqui. Então, enquanto não quebrar, não vir um sistema para quebrar essa barreira, esse sistema fica aqui, então, é estiagem. E esse sistema, era muito frequente, ano passado ocorreu,